como é que uma coisa tão pequenina e tão simples tem tanta utilidade e é tão multifuncional em campo? Seja numa situação de sobrevivência, seja numa simples situação recreativa, onde apenas estamos a desfrutar de uma atividade planeada ao ar livre. Pá, uma coisa tão simples, mas com tanta utilidade. E é precisamente sobre isto que nós vamos falar hoje neste vídeo. Isto é o chamado toggle, em inglês, vou pôr aí o nome para vocês saberem. Toggle, pá, em português, tradução para português, não sei como é que é traduzir isto para português, mas basicamente é um pauzinho atado, seja na ponta de um fio, seja a meio de um fio, dependendo da tarefa que vocês querem fazer, precisem de fazer. Mas como eu disse, isto tem uma utilidade tremenda para mil e uma utilizações. Eu aqui vou-vos dar 12 exemplos mais comuns de, portanto, tarefas mais habituais que podemos precisar de fazer tanto em campo, numa atividade recreativa, como numa situação de sobrevivência. É sobre isto que nós vamos falar hoje, sobre o toggle. Pá, acho que merece um vídeo só sobre este pequeno dispositivo, porque pá, tem uma versatilidade enorme para um seu número de tarefas, e então eu resolvi dedicar um vídeo só sobre isto. Portanto, sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro Partica de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos ao canal aqui Bushcraft Luso, exatamente. Vamos embora para mais. Em primeiro lugar, sempre que chega a um sítio onde quer parar, seja por um curto período de tempo, curta duração, como por exemplo descansar um bocadinho ou fazer alguma refeição, e portanto quer estar ali meia hora, 45 minutos, seja numa permanência mais alongada, como por exemplo chegar a um sítio para montar o meu acampamento, onde vou passar a noite, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar a minha mochila das costas e suspendê-la numa árvore, em vez de a colocar apoiada no chão. Porquê? Porque normalmente no chão acumula-se toda a umidade, e o que vai acontecer se eu deixar a minha mochila pousada no chão é que ela vai absorver toda a umidade, vai se sujar, vai portanto molhar o equipamento que está no interior, não vale a pena. Para além disso, ao ter a mochila suspensa na árvore, é muito mais fácil para mim conseguir aceder a ela e tirar o que preciso, porque está à minha altura, em vez de ter que baixar para retirar qualquer coisa. E então a forma de eu fazer isto é precisamente usar um toggle. A primeira coisa é simplesmente tirar daqui do meu bolso um pedaço utilitário de corda, como eu lhe chamo. Um pedaço utilitário de corda. Um deles anda sempre aqui no meu bolso, eu já falei sobre isto noutros vídeos. Todos os meus pedaços, eu tenho 3 ou 4 ou 5 que transporto sempre comigo para as tarefas mais usuais e mais habituais. Todos eles têm 2 metros de comprimento, porque é a medida que dá precisamente para, como eu disse, as tarefas mais usuais que tenho que fazer em campo. Não é nem demasiado pequeno, nem demasiado grande para a maioria das tarefas. Então simplesmente tiro um desses pedaços que tem, todos eles têm um loop na ponta, uma argola que eu fiz, e então basicamente o que eu faço é passo a corda à volta da árvore, passo o resto da corda aqui por dentro desta argola, por dentro deste loop, assim, meto a altura que quero. O que vai acontecer é que tenho o resto a sobrar. Agora o que eu posso fazer é, lá está, arranjar um pau, por exemplo, partir um bocado, e existem várias maneiras de prender o toggle, ou o pauzinho, ou como quiserem chamar, ao nosso fio. Existem várias maneiras. Uma das mais... eu normalmente utilizo 2. Aqui vou-vos mostrar uma, e a seguir mais à frente no vídeo já vos mostro uma segunda maneira de se fazer, mas existem várias. A maneira que eu uso com mais frequência é a seguinte. À altura que quero, dobro, estão a ver? À altura que quero, dobro a corda para cima, portanto, faço assim um loop para cima, e agora deito esse loop
sobre a própria corda, novamente para cima, estão a ver? Portanto, o que eu faço é dobro o loop para cima e agora esta argola que se formou eu deito-a novamente para cima sobre o fio. Tenho aqui o fio a passar no meio, simplesmente puxo mais um bocado, que é para formar como se fosse um segundo loop ou uma segunda argola, e é neste segundo loop que eu vou enfiar o meu toggle. E agora vou apertar isto bem aqui, na zona que quero, assim, e está aqui fixo, não mexe para lado nenhum. Portanto, basicamente é só passar por dentro deste loop da mochila, passar o outro lado também e aqui está. Se a vossa mochila não tiver este loop cá em cima, não há problema nenhum, simplesmente arranjam um pau maior ou um toggle maior e prendem nas alças. Portanto, este foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, imaginemos que vocês começam a chover e querem colocar algo por cima de vocês, um poncho, por exemplo. Ora, nesse caso, o que vai acontecer é que vão deixar de ter acesso a várias coisas que estão junto ao vosso corpo, nomeadamente no vosso cinto, por exemplo, uma faca, uma serra dobrável, um kit de fogo, etc. Como é que a gente podemos criar uma forma de ter acesso mais rápido a estas ferramentas que precisamos com mais frequência? Simples, fazemos um cinto exterior. Como podem ver, desta forma torna-se bastante difícil nós conseguirmos aceder a algum material que tenhamos connosco no nosso corpo, seja nos bolsos, seja à cintura, porque todo o nosso equipamento, toda a nossa roupa está por baixo deste poncho bastante comprido, okay? Portanto, torna-se bastante complicado e não dá jeito nenhum. Então, como eu disse, o que podemos fazer é um cinto exterior para ter um material mais habitual, que usamos com mais frequência à mão, portanto, no exterior do poncho. Para isso, simplesmente vou usar novamente um pedaço utilitário de corda. Tem aqui este loop na ponta, como vocês estão a ver. Então, basicamente, o que eu quero fazer é passar a corda à minha volta, como se fosse um cinto. Antes disso, o que eu vou fazer é, antes de fechar o cinto, portanto, o que eu vou fazer é agarrar nas minhas ferramentas que eu quero no lado de fora. Neste caso vai ser a faca e a serra dobrável. Vou agarrar nelas e passar o fio por dentro dos loops, das bainhas. Assim. Assim. Ok. Agora, colocar aqui do lado, onde quer. Vou passar, como disse, vou passar o fio, neste caso dá para passar duas vezes, vou passar duas vezes à minha volta, de maneira a que no final as duas pontas fiquem para a frente. Aqui posso passar o cinto, ou melhor dizendo, posso passar a corda uma segunda vez, nos loops da faca e da serra dobrável, ajeitar tudo e agora apertar. Mas como é que eu agora vou prender isto? Simples, vou colocar um toggle na zona que quero e há de ser para aí, para isto ficar bem justo, há de ser para aí, aqui, e basicamente faço o mesmo nó que fiz para suspender a mochila. Assim, desta maneira, com este toggle, tenho uma forma simples de fechar o cinto, que é simplesmente passá-lo por dentro do loop desta ponta da corda. Assim. E assim. E está fixo. Tenho, desta maneira, um cinto exterior
Desta maneira tenho um cinto exterior e consigo ter as minhas ferramentas rapidamente acessíveis do lado de fora. Portanto, mais um exemplo, neste caso o segundo exemplo da funcionalidade de um toggle. Terceiro exemplo, montar uma ridgeline, portanto uma linha mestra entre duas árvores, de forma a conseguir prender a minha lona impermeável e assim ter um abrigo montado de forma extremamente rápida. Como sabem, se não estivermos a dormir numa tenda e tivermos a utilizar apenas um toldo impermeável ou uma lona impermeável como nosso abrigo, para fazer a maior parte das configurações temos que montar uma linha mestra, como eu disse, uma ridgeline, para conseguir prender esse toldo, para lhe dar estrutura. E então, numa das pontas da minha ridgeline que eu vou prender entre as duas árvores, cá está novamente um loop pré-feito, já vem, que eu já atei assim, já vem assim de casa. E então o que eu quero fazer agora é, nesta ponta, passar, portanto, vou pôr assim para vocês verem melhor, quero passar a corda à volta da árvore, à altura que eu quero, e agora, para prender a ponta, supostamente, eu teria que passar todo o resto da corda, que tem 7 ou 8 metros, tinha que passar todo o resto da corda aqui por dentro deste loop para depois puxar e prender a árvore. Ora, com um toggle é muito mais fácil, não temos de fazer nada desta atrapalhada. Em vez disso, o que fazemos, portanto, é basicamente passar a corda à volta da árvore, como vocês viram, só que agora, em vez de passar toda a corda por dentro deste loop, passamos só um bocado da corda, portanto, fazemos como se fosse, dobramos, portanto, fazemos aqui uma dobra como se fosse um segundo loop e passamos só esse bocado por dentro do loop da ponta, enfiamos o pauzinho ou o toggle, puxamos e desta forma está fixa a árvore e desde que isto esteja sob tensão não vai sair daqui para lado nenhum. É muito mais fácil de colocar, assim com um toggle, e para retirar também é muito mais fácil, é só afrouxar, tirar o pauzinho e voilá. Estão a ver? Simples. E agora, para prender a nossa lona à ridgeline que montamos, nomeadamente prender aqui aos nós de Prusik, que a ridgeline tem, também vamos fazer o mesmo, também vamos usar toggles. A forma mais simples de prender isto é, tem aqui, estão a ver, tem aqui este loop deste canto da lona. Às vezes, em vez de um loop, pode ser um ilhós, é a mesma coisa. Vocês vão passar aqui esta argola do nó de Prusik, das duas uma, ou por dentro do ilhós, ou então por dentro aqui deste loop do canto, estão a ver? Assim. E agora simplesmente colocam um toggle, puxam e este canto, desde que esteja sob fricção, desde que esteja sob tensão, está preso. Agora é fazer a mesma coisa do outro lado. E neste canto, a mesma coisa. Simplesmente passo aqui este loop, passo o loop do nó de Prusik por dentro do loop do canto da lona, assim. Enfio o toggle e agora puxo e vou puxar o nó de Prusik até isto ficar estendido ao máximo. E cá está. Um de um lado e outro do outro. Solução simples. Rápido de montar, rápido de desmontar. Pomos duas estacas, uma em cada canto, aqui na parte traseira, cá em baixo, e voilà, temos um abrigo rapidamente montado. Quarto exemplo, vocês lembram-se de eu há bocado vos ter mostrado este poncho, certo? Portanto, um poncho é precisamente, a sua função principal é precisamente aquela que vocês viram, proteger-nos da chuva, vestindo por cima de toda a nossa roupa e por cima de todo o nosso equipamento. Tem um capuz, como vocês viram, e portanto vai-nos proteger até bastante abaixo. Mas a grande vantagem que normalmente os ponchos têm é que, para além de poderem ser utilizados como capa da chuva, servem ainda para ser
transformados em abrigos. Portanto, esta é a vantagem que eles vão ter face, por exemplo, corta-ventos, casacos impermeáveis, capas para a chuva, etc. É que normalmente esses materiais só dão para usar de forma a proteger-nos da chuva, o poncho dá para as duas funções. Fechando aqui o capuz, como deve ser, vamos conseguir ter uma lona impermeável. Pá, vai ser pequena, mas lá está, isto não é para acamparem com frequência, mas vai servir como um abrigo de emergência, um abrigo improvisado de emergência para uma situação inesperada. Ora, se vocês arranjarem ponchos com especificações militares, se comprarem aqueles ponchos camuflados e verde tipo tropa, não sei o quê, aqueles ponchos existem de várias marcas, mas que têm especificações militares, eles precisamente para poderem ser usados como abrigo numa emergência, têm aqui nos cantos argolas, portanto têm ilhoses para vocês poderem prender os cantos. Mas os ponchos civis, digamos assim, este foi comprado na Decathlon, há alguns ponchos assim civis, entre aspas, que nos cantos não têm nada. Okay? Portanto, nós podemos fazer uma lona com isto, mas não temos ilhoses nem loops, não temos nada onde prender os cantos. Como é que a gente os pode prender, por exemplo, na nossa ridgeline, tanto à nossa ridgeline como às estacas? Mais uma vez, simples. Usando o quê? Exatamente, senhor aí atrás? Exatamente. Resposta certa aí para o senhor que está aí atrás. Usando um toggle, ou usando vários toggles. E é isso mesmo que eu vos vou mostrar. A mesma coisa serve para qualquer lona impermeável, ou qualquer superfície assim impermeável que vocês queiram montar como abrigo, que não tenha ilhoses para prender os cantos. Por exemplo, uma manta térmica, se vocês a abrirem e quiserem usar numa emergência para construir um abrigo, vão ter que usar os toggles, como eu vos vou mostrar agora de seguida. Agarre no canto que quer prender e vou colocar o toggle aqui na zona do canto, vou colocar o toggle por dentro do canto, agora tapo, vou apertar e torcer 2 ou 3 vezes e desta forma tenho o toggle aqui enfiado, passo por dentro do loop do nó de Prusik, puxo e desde que isto esteja aqui sobre tensão não vai sair para lado nenhum. E agora no outro lado a mesma coisa, toggle por dentro do canto, tapo, aperto, torço 2 ou 3 vezes e agora vou buscar aqui o nó de Prusik, enfio o toggle por dentro do nó de Prusik e puxo o nó de Prusik ao máximo para esticar isto e já está. E para prender os cantos de baixo às estacas, a mesma coisa. Togglezinho, aqui um toggle por dentro do canto, aperto, torço 2 ou 3 vezes, a ver? Agora agarro aqui num pedaço de corda com o loop, o que eu faço é passar o resto da corda pelo loop, criando um segundo loop maior, meto à volta do toggle como se fosse um nó de estrangulamento, assim, e agora é só prender a minha estaca. Posso fazer como tenho feito, portanto faço uma dobra, dobro para cima e deito sobre a própria corda e agora enfio aqui a estaca, assim, ok, e é só prender. Bam! Aqui tem um abrigo de emergência com uma lona que não tem ilhosos para prender os cantos.
Quinto exemplo de como usar um toggle é se vocês, por exemplo, tiverem uma manta de lã, se transportarem com vocês na vossa mochila uma manta de lã, porque vão propositadamente acampar. Normalmente quem transporta uma manta daquelas 100% de lã é para dormir enrolada a ela, porque portanto faz parte do seu sistema de dormida, digamos assim, é porque, ou seja, não é equipamento de emergência, mas sim é alguém que vai acampar propositadamente. E então, se vocês forem acampar propositadamente e tiverem uma manta de lã que faça parte do vosso sistema de dormida, o que podem fazer de manhã ou durante o dia, enquanto não estão a utilizar a manta como tal, é cobrirem-se com ela, portanto, colocarem a manta por cima de vocês e depois, num dos lados, colocar tipo como se fosse uma capota, um capuz e enrolar os dois lados. Num dos lados, colocar um toggle, como eu já vos mostrei com o poncho, quando não tem ilhoses, a mesma coisa, colocar um toggle, torcer. Do outro lado, a mesma coisa, colocar o toggle, torcer e atar com um pedaço de corda os dois toggles, atar um ao outro e ficam dessa forma com um casaco que podem utilizar, por exemplo, durante o dia, se tiverem, por exemplo, se a vossa atividade for caça e então for uma caça mais de espera, uma caça em que estão mais parados, em que movimentam-se devagar e depois param a observar a natureza, ou seja, não vão estar a fazer movimento e precisam de algo mais que vos aqueça numa manhã de inverno, daquelas geladas. Por exemplo, outro toggle com um cordel ou com um pedaço de fio a servir de cinto e dessa forma ficam como se fosse um casaco bastante quente, ou por exemplo para estarem em frente à fogueira logo de manhãzinha cedo a aquecerem-se, etc. Portanto, outra funcionalidade do toggle, transformar uma manta de lã numa peça de roupa, num casaco. Pois é, não chega aqui este ponto de fixação. Imaginemos que eu quero suspender a minha lona desta forma, os quatro cantos suspensos no ar, para criar um telheiro suspenso, de forma, por exemplo, a eu poder estar de pé lá por baixo a trabalhar, ou sentado a trabalhar enquanto chove, ou se quiser colocar uma cama de rede, um hammock, uma cama suspensa, e dormir suspenso entre estas duas árvores por baixo deste toldo. Imaginemos um cenário destes, quero suspender o toldo no ar, mas consigo dos quatro cantos consigo 3 bons cantos ou pontos de fixação, mas por exemplo há um que a corda não chega. Okay? Eu normalmente com uma lona, com cada lona que transporte, normalmente trago sempre 4 pedaços destes de paracorda com 2 metros, 3 metros, para poder suspender a lona assim, como estão a ver, assim no ar, mas por vezes algum dos pontos de fixação pode não ser suficiente, o tamanho de corda que eu tenho. Vocês podem dizer, ok, podes prender numa estaca, podes prender assim ao chão. Sim, se for assim ao chão, chega. Mas se eu quiser esta configuração de o telheiro mesmo no ar, assim todo aberto, tenho que prender cá acima e aqui não há nenhum ponto de fixação neste canto onde eu consiga chegar. O que é que eu posso fazer? Posso estender a corda utilizando um dos meus 4 ou 5 pedaços utilitários de corda que eu transporto. Bom, mas agora como é que eu vou unir as duas? Simples, usando um toggle. Como vocês já puderam reparar, todos os meus pedaços de corda, seja a minha ridgeline, a minha linha mestra, seja os pedaços utilitários de corda, seja aqueles pedaços que eu trago juntamente com o toldo impermeável, todos eles numa das pontas têm um loop, tem uma argola pré-feita. E aqui a mesma coisa, foi desta forma que eu prendi ao canto, fiz a corda passar toda pelo loop e prendi aqui ao canto. Bom, mas agora temos isto, temos uma ponta desta nova corda, temos a ponta da nova corda que nós vamos querer prender à corda anterior. A corda anterior agora tem, portanto, assim uma ponta normal. O que é que eu posso fazer? Posso simplesmente agarrar num toggle, faço exatamente o que tenho feito das outras vezes. Já está. E agora, desta forma, consigo conectar com o toggle, nesta ponta desta corda, consigo conectar passando pelo loop da corda a seguir. Estão a ver? E desta forma temos uma conexão, é chamada Toggle to Loop Connection, ou seja, conexão toggle com a argola ou com o loop, é chamada Toggle to Loop Connection, e desta forma
é muito fácil conectar ou desconectar duas linhas e consigo assim estender o comprimento, de linha, amarrando uma nova linha à primeira. E agora sim, já tenho linha suficiente para chegar onde quero. Portanto, mais uma utilidade aqui do toggle. Outra situação onde vocês podem precisar de estender a corda e em que esta técnica, portanto, usar um toggle para unir duas cordas para criar uma de tamanho maior. Outra situação em que isto pode dar jeito é se quiserem aceder a um ribeiro ou a um rio para recolher água que esteja numa encosta muito escarpada, muito íngreme, ou com muitas silvas, com muitas pedras, difícil de ir lá abaixo, e portanto podem precisar, como estão a ver aí nas imagens, eu utilizei apenas uma de 2 metros, aí para conseguir baixar o meu tacho, ou o meu cantil, ou o que for, baixar o meu tacho até ao ribeiro para recolher água e novamente içá-lo para cima. Mas nesse caso só precisei de 2 metros, mas se por exemplo precisasse de 4 ou 5 metros, teria que utilizar esta técnica de, portanto, utilizar um toggle para estender, para unir duas cordas e ficar, portanto, estender o comprimento de corda que eu tinha disponível para conseguir chegar lá abaixo. Sétima função, tirar um cantil do fogo. Um cantil, por exemplo, em aço inoxidável ou titânio, um cantil em metal que nós coloquemos ao fogo para, por exemplo, ferver a água de forma a desinfetar, para cozinhar, numa situação de emergência, etc. Um cantil não tem pegas para depois o tirarmos do fogo. Então, uma forma simples e a segurança de o tirar é na ponta de um cordel, na ponta de uma corda, portanto, amarrar um toggle, estão a ver? Amarrar um toggle na ponta de um cordel, mas desta vez de forma descentrada, e é importante isto ser descentrado, portanto, o fio não estar ao centro do toggle, mas sim por um dos lados, descentrado, é importante para que ele fique inclinado, e então podemos pôr e tirar o cantil do fogo de forma muito simples. Enfiamos, tec, cá está, tiramos, podemos colocar aqui a arrefecer, podemos voltar a colocá-lo ao fogo, portanto de forma muito simples e segura. Já está. Este toggle, para esta função específica, vai ser uma amarração um bocadinho diferente do que vocês viram até agora para as outras funções, ok? Eu, para que o toggle fique amarrado, mas sem parte nenhuma pendurada, sem parte nenhuma a sobrar para não entrar em contacto com a água do meu cantil, etc. Para que não sobre nenhuma parte, eu tenho uma amarração diferente do que, para além dela ser descentrada, ser para um dos lados, a forma de a fazer é diferente do que o que eu tenho feito para as outras tarefas até agora. Portanto, para atar este pauzinho aqui na ponta do fio ou da corda, existem várias formas de o fazer. Podemos, por exemplo, fazer esta forma, ou seja, temos aqui a corda, damos como se fosse, portanto, uma dobra para cima, estão a ver? Uma dobra para cima da corda, e no seguimento desse movimento dobramos este loop para cima do resto da corda, alcançamos aqui o interior da corda para ter um segundo loop e prendemos. Portanto, podemos fazer desta forma, ok? E podemos prender até aqui um bocadinho mais abaixo, ou então o que podemos fazer é dar um nozinho aqui na ponta, que vai ser um nó de paragem, assim, estão a ver? Um nó simples, vai ser um nó de paragem, vocês já vão perceber porquê. E agora faço assim uma dobra na corda, estão a ver? Portanto, tem aqui esta pontinha, onde demos esta ponta da corda onde demos o nó, e aqui o resto da corda. Portanto, faço assim uma dobra, estão a ver? E agora vou deitar essa dobra sobre ela própria, de forma a ficar assim com duas orelhas, estão a ver? Isto, portanto, tenho a dobra, agora deito a dobra sobre ela própria, de forma a ficar com duas orelhas, junto as duas orelhas e enfio o pau
por elas duas e agora puxo, portanto puxo e vou puxar, vou fazer de forma a que este nó de paragem que a gente fizemos fique mesmo juntinho aqui, assim, estão a ver? Fique mesmo juntinho aqui, por isso é que é um nó de paragem, porque agora, por muita força que se faça aqui, não sai, a corda não sai. E aqui tem outra forma de se prender um pau a um fio, e eu normalmente prefiro esta segunda forma que vos mostrei agora para esta situação em que vou usar, portanto, vou usar este pau para suspender o meu cantil ou para o retirar do fogo e voltar a colocar no fogo, etc. Porque não tenho nada pendurado, não tenho nenhum resto de corda pendurado, ao contrário da primeira forma que vos mostrei. Então não tenho nada disso em contacto com a minha água. Oitavo exemplo da utilidade de um toggle é para, por exemplo, suspendermos um tacho ao fogo. Se nós no exemplo anterior conseguimos com um toggle pôr e tirar um cantil do fogo, também conseguimos usar um toggle para suspender um tacho, mas que desta vez tenha uma pega, portanto tenha assim uma asa. Com o toggle fica muito conveniente usar isto, portanto usar o toggle desta forma para suspender o tacho. A única diferença é que desta vez o toggle está amarrado ao fio, ao centro, como todos os outros exemplos que vocês viram antes. Okay? Se bem se lembram, no exemplo anterior, o toggle tem que estar descentrado, tem que estar para um dos lados, para que o toggle consiga entrar dentro do cantil e fazer o que nós queremos para retirar o cantil do fogo. Aqui, neste caso, já pode estar amarrado ao centro, centrado, tal como nos outros exemplos anteriores. A única coisa é que a amarração que eu lhe faço é igual à amarração do exemplo anterior, ou seja, portanto vai ser um bocadinho diferente das outras amarrações, porque eu não quero nenhum pedaço de corda a sobrar, portanto aqui pendurado, de maneira a que possa estar pendurado para dentro da minha comida. Pá, nada disso, não quero nenhum pedaço de corda pendurado a sobrar, e então vou fazer a amarração, apesar da amarração ser centrada, ser ao centro como todos os exemplos anteriores, o tipo de amarração vai ser diferente, vai ser igual à amarração anterior, ok? Portanto, para retirar o cantil do fogo. Okay? Mas de resto é isto. Pá, desta forma muito simples, nós conseguimos, eu vou-vos aqui mostrar, portanto, basicamente, vocês têm que ter um toggle largo ou comprido o suficiente para prender a vossa pega, portanto isto vai depender do tipo de pega ou do tipo de asa que o vosso tacho tem. Basicamente o que eu faço é enfio assim, estão a ver? Enfio assim, assim e prendo ao meio, e desta forma tem uma maneira simples de suspender um pote ao fogo. Nono exemplo para o qual um toggle serve: mecanismo de gatilho para armadilhas primitivas, para podermos capturar a comida numa situação de sobrevivência. Viram? Portanto, um toggle é das coisas mais úteis no caso de queremos fazer armadilhas para capturar comida, nomeadamente para a parte do seu gatilho que vai fazer disparar a armadilha. Existem múltiplas maneiras de usar isto. Eu vou-vos mostrar rapidamente uma, só para vocês terem a ideia de como é que funciona um toggle. Obviamente que eu aqui estou a usar paracord de laranja para que vocês consigam ver tudo melhor em contraste com o verde do chão e em contraste com o verde da natureza. Numa situação real, provavelmente iria utilizar o paracord verde, tipo verde tropa, ou então, melhor ainda, bankline. Basicamente, espetei uma estaca aqui, uma estaca bastante comprida, espetei-a aqui. Agora tenho um pau em Y afiado nas duas pontas. O que eu vou fazer é dobrar isto assim e espetar bem fundo. Como viram, o pau em Y é muito mais comprido, do que esta parte que está aqui. Portanto, cada perna é bastante comprida e está afiada na ponta, e tem que ser assim, porque isto agora vai estar sujeito a bastante tensão, e se não for assim, este Y vai saltar para fora. Então agora iria puxar a minha corda com o meu toggle, aqui com o meu toggle para baixo, enfio por baixo do Y, estão
Estão a ver? Ok? Enfio por baixo do Y, assim. E o que vai acontecer, como isto agora está sob a tensão, está sob a força do tronco vergado, o que vai acontecer é que é isto que o pau quer fazer. Estão a ver? Ele está preso. Estão a ver aqui atrás? Está preso por baixo do Y, mas ele quer fazer este movimento assim. Ou seja, a parte de baixo quer avançar. E eu vou aproveitar isso para, agora, com outro pauzinho, colocar aqui, na parte de baixo do toggle, e contra esta estaca, que aqui está. E basicamente, isto seria o meu gatilho, seria o meu pau de gatilho, e seria um pau que eu previamente já teria enchido de disco, seja alguns restos de comida que eu tenha, seja restos de algum animal que eu tenha capturado, ou de algum peixe que eu tenha pescado, etc. Ou restos de animais, larvas, barritas de cereais que eu tenha trazido comigo, qualquer coisa eu iria utilizar como isca e iria enfiar, espetar neste pau, depois criava um loop, aqui com a própria corda, iria colocar o loop em cima e basicamente quando o animal se aproximasse daqui, cheirasse, desse com o cheiro, se aproximasse e metesse aqui o focinho e as patas para investigar e começasse a trabalhar neste pau, bam! Era isto que iria acontecer. Cá está mais uma grande utilidade de um toggle e eu já usei isto, se bem se recordam, já usei isto, por exemplo, num vídeo que fiz sobre uma armadilha de laço sobre tensão. Usei de outra forma diferente desta, mas no fundo aquilo no fundo era um toggle, ok? Estava aplanado em dois lados opostos, portanto em duas faces opostas e em pontas opostas estava aplanado, estava alisado para ficar plano, para não ficar um toggle totalmente redondo. Se quiserem saber mais pormenores, vejam esse vídeo, porque tem pormenores importantes para que o toggle funcione como mecanismo de fazer disparar a armadilha, mas basicamente era um toggle, era um pauzinho preso numa corda. Décimo exemplo. Imaginemos um cenário onde nós recolhemos uma pilha de lenha para a nossa fogueira, mas essa pilha que nós recolhemos foi um pouco afastada. Portanto, nós recolhemos a lenha num sítio um pouco afastado do nosso acampamento. Não precisa de ser muito, pode ser 50 metros, 100 metros. Não precisa ser uma grande distância, mas é um pouco afastado da zona onde montámos acampamento, onde montámos abrigo. Como é que eu agora posso transportar isto? Posso transportar, obviamente, nos meus braços, mas há uma maneira mais simples e mais conveniente e que me permite também transportar muito mais quantidade de lenha do que apenas nos braços. Basicamente, agarro em dois pedaços utilitários de corda, assim, vou passar a corda por baixo de todos estes troncos, assim, ok, cá está uma delas, agora vou fazer o mesmo com a outra. Ok, tenho as duas cordas passadas aqui. Se eu quiser ainda posso pôr mais alguns ramos destes, mais finos, aqui em cima. Alright. E agora, o que eu vou fazer é, como vos disse, em cada pedaço utilitário de corda, numa das pontas tenho um loop, então passo o resto da corda por dentro desse loop, aqui igual, e isto vai fazer como se fosse dois nós de estrangulamento para a minha pilha de lenha. E agora, o que eu vou fazer é, portanto, ver em que zona, ok, que isto vai ficar bem amarrado, portanto vai ser aqui, e então basicamente vou fazer um daqueles nós para prender um toggle. Aliás, este é o Marlin Spike Hitch. Eu já falei deste. Aliás, já estou farto de vos mostrar neste vídeo e também já falei deste nó no vídeo dos 5 nós mais úteis em campo. Passar isto. Alright. Assim.
E agora fazer o mesmo aqui. Ok. E assim, desta forma, basicamente o que eu tenho é quase como se fosse um toggle duplo, ou melhor dizendo, um toggle de grandes dimensões, preso, em vez de ser só numa corda, é preso em duas cordas, em dois pontos diferentes, e vai-me fornecer uma pega muito mais confortável. Se eu quiser posso rolar isto mais um bocadinho para tornar a pega mais curta, e desta maneira consigo transportar muito mais lenha para o meu acampamento do que conseguiria apenas nos meus braços, porque eu consigo fazer isto numa mão e, se quiser, consigo fazer com outro tanto volume de lenha noutra mão, muito mais do que certamente conseguiria transportar apenas levando assim nos braços junto ao peito. Para tirar isto, simples, é só afrouxar aqui, já está. E agora estes nós são nós de desmanche rápido, tal, já está. E agora é só retirar as cordas pelos loops e recuperar os nossos dois pedaços utilitários de corda. Portanto, 11º exemplo, imaginem que vocês querem atar uma estrutura e querem que ela fique realmente bem atada, okay? Querem assim atar, por exemplo, 2 paus, assim, querem que isto realmente fique bem atado. O que eu faço nestas situações, por exemplo, imaginemos que quero fazer uma amarração na diagonal em X, portanto, por exemplo, assim, e agora aqui por trás, por exemplo, assim. O que eu muitas vezes faço para isto ficar bem apertado é arranjo um pau que sirva de toggle, dou aqui 2 ou 3 voltas à volta dele e agora consigo puxar. Isto serve-me de manivela, ou digamos assim, ou serve-me de pega, para eu conseguir puxar a corda ao máximo, apertá-la ao máximo, e depois continuo a minha amarração. Por exemplo, posso dar aqui umas voltas entre os dois paus, assim, e agora agarro novamente no meu toggle, dou 2 ou 3 voltas e sirvo-me de pega e puxo ao máximo. E agora, se quiser, posso rematar, fazer a amarração final, mas portanto está aqui, ó, estão a ver? Olhem para o pau. Este pau fica no horizontal, nem desce, está aqui tão bem apertado que nem desce. Portanto, para as amarrações ficarem realmente bem apertadas, é uma forma de utilizar um toggle para... Aliás, isto agora nem quer desamarrar. Porra, está mesmo apertadíssimo. Usar um toggle para apertar mais as amarrações. 12º exemplo. Tem a roupa vossa que se molhou, seja com a umidade, com a chuva, com o vosso suor, qualquer coisa. Tem a roupa que está molhada ou que está úmida e vocês querem estendê-la, como se fosse em casa, num estendal, a secar. O toggle também é uma solução simples para isto. Em vez de a colocarem assim, de uma maneira qualquer, assim, meio, assim acima de uma corda meio dobrada, em que, para além disto não estar aberto, não estar tudo aberto, a roupa não estar aberta, estendida, para que o vento passe por ela e seque o mais rapidamente possível, para além disso, dela não estar aberta e estar assim dobrada, também corre o risco de, se vier algum vento, cair. E então, como eu disse, o toggle é o 12º exemplo que eu vos vou mostrar
como solução para este problema. Eu aqui estou a usar a minha Ridgeline portanto, do meu abrigo, da minha lona impermeável, e vocês em campo podem fazer o mesmo. Utilizam a vossa Ridgeline quando não estão a usar o abrigo, pode ser utilizada para secar roupa ou para secar coisas. E então o que eu fiz aqui foi, tenho um pedaço de bankline que tem uma argola na ponta, um loop na ponta, portanto, estão a ver, assim um pedaço deste comprimento. E então o que eu vou fazer é, agarro no loop, passo, estão a ver, a corda por dentro desse loop, assim, estão a ver, e agora passo novamente, duas, e o ideal era passar uma terceira vez, mas acho que já não vai dar. Acho que vamos ter que nos contentar com duas passagens. Ok, se o loop fosse maior, dava para dar as 3 voltas e fazer um nó de prússico, mesmo nó de prússico, mas assim já está praticamente um nó de prússico, e a vantagem disto é que com o vento, a roupa aqui a abanar não vai ter tendência a deslizar para trás e para a frente, a andar a dançar ou a bailar para trás e para a frente na corda. Agora, simplesmente o que eu faço é, como já fiz, por exemplo, para a mochila, ok, assim, até ele ficar mais ou menos centrado no meio, e desta forma o que eu tenho basicamente é um cabide. Yep, basicamente o que eu tenho é um cabide. E agora posso chegar aqui e facilmente estender a minha roupa. Olha lá, perfeito. E ela fica aberta, estão a ver? Vai ficar aberta, vai secar muito melhor ao vento. Provavelmente eu iria colocar esta Ridgeline um bocadinho mais alta, porque à medida que, mesmo ela bem esticada, à medida que vamos colocando, se colocarmos aqui 3 ou 4 peças de roupa, ela vai ter tendência a baixar um bocadinho com o peso, portanto colocaria se calhar a altura da minha cabeça mais alto, para mesmo que isto baixe não toque no chão, mas cá está. Basicamente é outra solução usando um toggle. Eu sei que disse que eram 2 exemplos, mas como tiveram a paciência de assistir até aqui, vou-vos dar mais um de bónus, um 13º exemplo. Imaginem o seguinte cenário, que vocês vão acampar num sítio onde sabem que pode existir certo tipo de animais, como por exemplo coiotes, lobos, ursos, ou outro tipo de vida selvagem que a meio da noite pode querer vir para o vosso acampamento atraído pelo cheiro da vossa comida. O que vocês vão querer fazer é, afastado pelo menos os 100 metros ou mais, mas pelo menos 100 metros do acampamento, vão levar toda a vossa comida que sobrou e todos os tachos e utensílios que usaram para cozinhar, metem dentro de um saco e, como eu disse, a 100 metros vão querer içá-los numa árvore, por exemplo, num tronco que fique lá em cima, por exemplo, a 3 metros de altura, 4 metros, portanto vão querer içá-lo a uma altura grande para que nenhum animal possa chegar. Bom, mas para conseguir lançar uma corda assim sem nada, só a corda a 3 metros de altura, ou 3 metros e tal de altura, vai se tornar bastante difícil ou até impossível, porque a corda é uma coisa leve. Dificilmente vou conseguir fazê-lo. Ora, solução simples para isto. Fácil. Pôr um toggle na ponta da corda, mas de maiores dimensões, e fazer como estão a ver aí nas imagens, lançando o pau com a corda agarrada por cima do tronco pelo qual querem passar a corda. E no fundo, esse pau amarrado na ponta da corda é um toggle, mas um bocadinho maior, digamos assim, para lhe dar peso, para dar peso precisamente a essa corda, de forma a conseguirmos atirá-la por cima de um tronco que fique lá em cima, de forma a conseguirmos, por exemplo, puxar o nosso equipamento, a nossa comida e suspendê-la lá no alto. Recapitulando, primeiro exemplo, pendurar uma mochila. Segundo, fazer um cinto exterior para colocarmos o nosso equipamento acessível no lado de fora. Terceiro, montar uma ridgeline para prender a nossa lona e prender os cantos, inclusivamente os cantos dessa lona. Quarto, prender os cantos de uma lona ou de um poncho que não tenha ilhosos nos cantos, portanto não tenha sítio para prender. Quinto, usar a manta como um casaco. Sexto, aumentar ou estender o comprimento de uma corda.
7º, retirar um cantil do fogo. 8, suspender potes sobre o fogo. 9, mecanismo de uma armadilha. 10º, transportar lenha. 11º, apertar uma corda ao máximo que conseguirem. E 12º, por exemplo, pôr roupa a secar. Como puderam ver, um simples pedaço de pau preso a um fio, ou preso a uma corda, o chamado toggle. Portanto, um simples toggle, que no fundo é um pedaço de pau, é das coisas, dos utensílios mais versáteis para um sem número de tarefas. Eu aqui mostrei-vos apenas 12 exemplos de tarefas mais habituais, mas se puxarem pela cabeça existem muito mais exemplos para a utilidade do toggle. Espero sinceramente tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Brevemente, mais um vídeo aqui no canal que Bushcraft Luso.